Boa tarde, ouvintes. Está no ar o programa Viver Bem Guaíba, espaço dedicado à informação, saúde e qualidade de vida. Hoje vamos abordar um tema que está transformando o mundo e também desafiando a ética na medicina e na pesquisa, os impactos da inteligência artificial na saúde. A tecnologia vem ampliando diagnósticos, agilizando decisões e melhorando tratamentos, mas traz novas perguntas. Quem responde pelos erros de um sistema inteligente? Para refletir sobre esses e outros dilemas, eu recebo hoje o Dr. José Roberto Goldin, biólogo, doutor em medicina, consultor em bioética, professor da Faculdade de Medicina da URGS e da Escola de Medicina da PUC-RS, uma das maiores referências brasileiras em bioética. Dr. Goldin, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Eu que agradeço o convite. Doutor, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que é exatamente a bioética e por que ela se torna ainda mais importante em tempos de inteligência artificial? A bioética surgiu nos anos 20 como uma proposta extremamente inovadora para pensar a questão da inserção da discussão ética na natureza, no sentido de tentar entender qual era o espaço do ser humano na relação com os animais, com as plantas, mas ela surge no norte da Alemanha num período muito complicado. Ela surge ali ao redor de 1926, 27, e logo depois começa a depressão econômica, depois vem o nazismo, e aí surge um problema que é o apagamento dessa discussão. Essa discussão vai voltar só no final da década de 60, quando teve aquele momento muito especial da humanidade, onde todas as questões foram questionadas, né? Todo um questionamento generalizado assim, sobre qual era o nosso papel como ser humano, né, no mundo e assim por diante. E aí surge a reflexão da adequação das ações dos seres humanos entre si e com a natureza. E aí que surge, né, em alguns lugares específicos dos Estados Unidos, né, surge numa instituição privada, isolada, que é o Hastings Center, em Nova York, surge num instituto acadêmico, que é o Instituto Kennedy, na Universidade de Georgetown, e surge também nas discussões mais ampliadas, né, lá da Universidade de Wisconsin, com um professor chamado Potter. Então, esses três lugares começaram, e aí a expansão foi imediata, né? Na Europa isso se multiplicou, aqui no Brasil também se começou mais tardiamente essa discussão. Que época, doutor? A bioética brasileira é fundada em agosto de 1988 pelo professor Joaquim Clotet, da PUC, quando ele dá a primeira disciplina de bioética na pós-graduação da medicina da PUC. O Joaquim era um jovem professor de filosofia, recém-chegado da Europa, que recebeu essa incumbência do reitor e do diretor da escola de medicina na época, e abraçou essa causa, e ali ele cria a bioética brasileira, né? A partir dali que começaram a ter em vários outros locais do Brasil, mas a primeira iniciativa acadêmica foi ali, e o primeiro livro de bioética publicado no Brasil foi publicado também pela editora da Unicinos. Olha só, é interessante, né, de ter essa sensibilidade aqui para o surgimento tanto das publicações quanto da parte assim mais acadêmica de formação propriamente dita. E um marco para nós aqui no Rio Grande do Sul, né, por começarmos com essa discussão, né, doutor Goldin. E voltando então para essa questão, fazendo esse paralelo com a inteligência artificial, né? De que forma a inteligência artificial está presente em situações que envolvem dilemas éticos na saúde e na pesquisa médica, para a gente trazer para a área da saúde? Qual é o grande questionamento, né, na área da saúde? É até que ponto tu pode automatizar a decisão. Eu te dar um exemplo assim. A inteligência artificial facilitou e qualificou muito a questão, por exemplo, de exames de imagem. Os exames de imagem que nós fazemos hoje seriam impensáveis sem o aporte da inteligência artificial no sentido de realmente dar qualidade para as imagens que a gente trabalha hoje em dia.
Agora, o que eu não posso fazer é retirar o olhar humano para essas imagens. Eu não posso substituir aquele médico radiologista que está ali olhando aquela imagem e laudando aquela situação. Exato. As máquinas podem identificar, as máquinas podem reconhecer padrões, mas essa ponte entre a máquina e a realidade, quando mediada por um ser humano, tem características próprias que são essenciais nessa hora. E o que é importante dessa presença humana é justamente não fazer a delegação de tomada de decisão. Tu pega, por exemplo, assim, vários sistemas que se tem hoje em dia de controle nos hospitais, por exemplo, controles de prescrições de medicamento. Tem um produto de inteligência artificial feito aqui no Rio Grande do Sul, que está sendo usado no mundo inteiro, chamado No Harm, que realmente poupou milhares de vidas já. Porque eles dão alertas para as farmácias hospitalares no sentido de que alguma coisa está mal naquela prescrição. Agora, a tomada de decisão final tem que ser de um ser humano. Com certeza. Eu não posso abrir mão disso, entende? Então, esse é o grande desafio. Que seria bem essa questão, até que ponto a inteligência artificial pode decidir por nós. E tem características que são muito interessantes de tu pensar. Os sistemas de inteligência artificial se baseiam basicamente em conhecimento, né? Eles têm um acesso a uma base de conhecimento que nenhum de nós tem condição de armazenar aquele volume de dados que eles têm. Mas eles não têm intuição. Né? Ele não tem aquele rasgo assim de tu ver uma situação e dizer assim, mas isso está certo, isso está errado. Ter o feeling que a gente chama, né? E que a máquina não tem. Tu até pode simular isso nos algoritmos, né? Tu faz uma pergunta num site desses de inteligência artificial e ele te retorna: Paula, que bom, que interessante essa tua pergunta. Mas aquilo ali não é ele que está dizendo aquilo ali é uma pré-programação. Exato. É uma coisa de fazer com que tu te vincule afetivamente àquele programa. Agora, essa interação pessoa a pessoa e tu tendo esses insights, essas coisas, isso é peculiar do humano. Exato. Né? E a outra coisa importante, que antigamente era vista como um defeito, é a capacidade de hesitar. Que tu vê, a hesitação antigamente era vista assim, o cara hesitou é porque não sabe. Não, é que talvez ele esteja pensando numa peculiaridade inerente àquele caso específico. Há um questionamento, né? E tu pensa assim, quando eu vou ao meu médico e ele me aplica simplesmente um protocolo assistencial sem questionamento nenhum, qualquer máquina poderia fazer. Mas se ele me aplica um questionário, se ele me aplica todo um protocolo, eu dou as respostas, e ele diz, olha, pelo protocolo, o teu tratamento seria esse. Mas eu acho que talvez para ti o melhor seja uma outra coisa. Essa hesitação na aplicação fria dos protocolos é que diferencia o pensar humano. Entendeu? A grande questão que está por trás do uso das ferramentas de inteligência artificial é quando o pessoal esquece que elas são ferramentas. Né? Verdade. Elas são ferramentas como um martelo, como um serrote, né? Como qualquer outra coisa que eu vou usar. E outra coisa que é importante lembrar, assim, o fato de eu ter a ferramenta não me dá habilidade. Né? Ou seja, eu posso ter todo um maquinário na minha casa para fazer móveis, mas eu não sei usar aquelas máquinas. E é o que está acontecendo com as ferramentas de inteligência artificial. As pessoas têm no celular, no computador, um repertório que a gente não tem noção do que são a quantidade de ferramentas disponíveis hoje. Agora, isso não dá a qualquer uma delas a habilidade de eu usá-las adequadamente. E de forma inteligente até, né? É o cara que chega e pega um alicate para bater um prego. Entende? Vai dar errado. Exato. Né? Então, essas são questões que a gente tem que saber distinguir e mostrar justamente isso. Perder essa coisa do deslumbramento da tecnologia. Né? A máquina tudo sabe. Ela não sabe tudo. Isso é, né? Ela tem uma base de conhecimento que permite fazer essas associações que às vezes são bem espúrias, inclusive. Exato. Mas que ela nos permite fazer coisas mais rápido. Né?
ela permite, por exemplo, melhorar a qualidade de um texto. E o que está acontecendo agora é a evolução do corretor ortográfico. Né? Exatamente. Quando começou o corretor ortográfico nos programas de tipo Word, coisa assim, todo mundo dizia, agora ninguém mais vai saber escrever porque a máquina corrige a ortografia. Agora ela está mexendo no estilo, mas ela não está escrevendo por si própria. Eu tenho que provocá-la para que ela escreva. Exatamente. Né? Quer dizer, nós é que temos que passar todas essas ferramentas e esse conteúdo, essa informação toda para que armazene, só que de forma inteligente, jamais vai substituir o pensamento, é como tu disseste, o senso crítico, né, o livre-arbítrio. E dentro da saúde, então, impossível, né? As pessoas fazem fantasias, tu quer ver? Quando a gente fala em cirurgia robótica, as pessoas acham que é um robozinho humanoide, aquele tipo de Guerra nas Estrelas, que entra na sala e opera o paciente. Exatamente. Né? Quer dizer, todo o preparo de um cirurgião... Com muito mais importância ainda, tu entende? Com certeza. E a gente está vivendo um momento de transição muito importante, que é preocupante por um lado também, que é a coisa da dependência tecnológica. Que é tu pensar assim, hoje nós estamos convivendo com gerações de profissionais, tipo eu, por exemplo, que sou claramente um imigrante digital. Né? Eu vim de um mundo analógico, onde não existiam computadores, a gente fazia tudo sem o aporte de um computador, e a gente migrou para o mundo digital. E a gente já tem hoje toda uma geração de nativos digitais. Pessoas que já nasceram usando celular, que já nasceram usando computador, e que eles não sabem como é que era o mundo sem isso. Exato. Então, isso, por exemplo, na área da saúde, tem repercussões, porque a questão, por exemplo, eles nunca vão ter a experiência que um cirurgião anterior à videocirurgia, anterior à cirurgia robótica, teve, de fazer tudo com as próprias mãos, a céu aberto, abrindo o paciente para fazer. Entendeu? E às vezes é necessário fazer isso numa situação de emergência. E aí eles vão ter tido uma pouquíssima experiência. Com certeza. Aquilo que era o resgate de uma experiência passada, para eles vai ser um aprimoramento de um processo que eles estão fazendo hoje. E é isso que as faculdades, que as escolas da área da saúde, especialmente a da medicina, têm que atentar. Que a gente não tem que nem endeusar por um lado, nem aterrorizar pelo outro o uso das ferramentas. A gente tem que fazer o uso adequado delas. De forma equilibrada, né, Dr. Goldin? Em relação à privacidade e os dados pessoais, né? Pelo visto, o uso de informações em larga escala é inevitável, né? Mas como é que a gente pode equilibrar a inovação tecnológica e a proteção da privacidade dos pacientes? Isso é um dado fundamental. Eu acho que quando teve a Lei Geral de Proteção de Dados, na área da saúde, ela teve impacto, mas ela não foi uma novidade. Como para outras áreas, realmente foi uma novidade proteger os dados dos seus clientes, LGPD. De empresas e tal. Quando a LGPD entrou nos hospitais, nas clínicas, isso é uma tradição milenar. Né? A medicina hipocrática já começava dizendo que não ia compartilhar dados. Né? Mas o que tem de novidade, que é uma coisa importante, é tu pensar assim, ó. Hoje nós estamos num mundo que está hipercomunicado, né? As equipes usam o WhatsApp para se comunicar. A questão toda é ter os limites de adequação no uso das ferramentas. Por exemplo, é tu não poder banalizar a comunicação entre profissionais identificada de pacientes. Tu entende? Porque isso pode vazar essa informação. Com certeza. Né? Eu digo, não, eu estou só mandando para ti. Mas eu só mandar para ti já não é mais proteção nenhuma. Exato. Porque tu pode, né, replicar para outra pessoa. Então as instituições têm que ter cada vez mais mecanismos de segurança para que os prontuários dos pacientes sejam armazenados em locais ultra seguros. Tem algumas experiências recentes, lamentáveis, né, de empresas que faziam armazenamento de dados de exames de pacientes que não tiveram os cuidados adequados e milhares de laudos de exames vazaram por uma falha, assim, extremamente pueril
de segurança que eles tinham no sistema deles. Imagina o risco, né? As consequências E a disso. exposição das pessoas. Exato, né? exatamente. E que às vezes são exposições que podem trazer danos significativos, né? Dependendo do diagnóstico, dependendo do fator de exposição que aquela situação pode ter. Agora, tu pensa assim, aí vem as redes sociais e as pessoas se mostram em detalhes que a gente fica... É inacreditável o grau de exposição que as pessoas fazem. E trazendo isso para a área da saúde, mais delicado ainda, né? Até em relação aos profissionais da área da saúde, que às vezes acabam se expondo, é um questionamento do antes e depois, né? Aqueles questionamentos. Mas isso também... Isso é lamentável. Eu acho que isso é uma prática de publicidade que não era permitida, que infelizmente o CFM permitiu mais recentemente, e que, mesmo que o paciente consinta, é uma situação de exposição que eu acho que os pacientes tinham que ser protegidos na sua privacidade devido à fragilidade da relação que eles estabelecem com o médico. Então, são coisas que a gente tem, às vezes, que ter camadas de proteção que permitam garantir que a privacidade vai ser mantida, mesmo em situações delicadas como... Verdade. Uma situação muito frequente agora no hospital é as famílias quererem gravar as consultas médicas, não mais em áudio, que em áudio eu até acho importante, às vezes, que eles gravem. Tá? É uma coisa que tem que ser discutida com o médico que está atendendo. Mas gravar em vídeo eu acho uma coisa extremamente invasiva. Exatamente. Isso as pessoas não se dão conta que artificializa a relação. Muito. E tira a naturalidade, Exatamente. né? Da conversa do profissional médico que está ali, do próprio paciente. Eu te digo assim, na relação que os profissionais da área da saúde têm com os pacientes, a gente tem acesso a informações que ninguém da vida pessoal do paciente sabe, né? São coisas de um núcleo assim, de uma intimidade brutal que a gente acessa e que nós temos um dever formal de proteção. E que eu te digo o seguinte, realmente essas informações são adequadamente protegidas. A exceção é muito barulhenta, mas ela é uma total exceção. Interessante trazer isso. A exceção é barulhenta, mas não é a regra. Não é a regra, longe de ser a regra, né? Agora, tu pensa assim, a gente conseguiu proteger, é só lembrar o período da pandemia, né? As pessoas todas naquele caos que estava, as situações de atendimento, e tu vê como as pessoas foram protegidas de seus dados naquele período. É verdade. Né? Nós tivemos no hospital, no hospital de clínicas, pacientes que tinham 160 mil seguidores nas redes. E a informação não vazou. Entende? De tu ter pessoas muito famosas que estavam internadas e todo mundo preocupado que aquela informação não circulasse. Blindar aquele paciente, né? Ou então, pelo menos, reduzir a pressão sobre as famílias fazendo relatórios médicos institucionalizados. Entende? Que a instituição liberasse determinadas... né? Hora do dia saiu o relatório do paciente tal que a família autorizou, que o paciente autorizou para evitar a pressão social em cima dele. Isso é muito importante, mas são estratégias importantes que Com se pode certeza. fazer. Outra questão, doutor Goldin, quando há uma decisão errada tomada por um sistema de inteligência artificial, surge uma dúvida importante de quem é a responsabilidade ética e legal. É do programador, do médico que usou a ferramenta ou da instituição que contratou o profissional? Aí tu tem inúmeras questões, né? Se tu tem uma decisão plenamente automatizada, começa um problema que hoje em dia é central no direito de estabelecer essa questão de responsabilidade. Agora, quando tem a presença humana, quando não é uma coisa totalmente autônoma, o profissional tem o dever de revisar essas decisões. Tu entende? E aí que entra o papel da supervisão humana, sempre nesses sistemas. E aí o profissional vai ser sempre responsável. Qualquer ação que qualquer profissional faça, ele é responsável. Ele pode não ter culpa, né? Ele pode não ter sido negligente, que era deixar de fazer o que tinha que fazer. Ele pode não ser imperito, por não ter a capacitação necessária para fazer aquele procedimento, ou ele pode ter sido imprudente quando ele não faria aquilo que uma pessoa razoável faria, né? Agora, ele vai ter que demonstrar que esses 3 fatores não estavam presentes. É verdade. Mas ele está ali.
Dr. Goldin, a inteligência artificial também está sendo usada em pesquisas clínicas e no desenvolvimento de medicamentos. Quais são os cuidados éticos mais urgentes nesse campo, na sua opinião? Na pesquisa clínica, a inteligência artificial entra como uma ferramenta. Entende? Ela está possibilitando fazer tipos de estudos que antes não eram tão facilmente planejados e executados. Entende? Pela questão logística de distribuição de pacientes e tal. Então, hoje em dia, se consegue fazer ensaios clínicos que são não mais só multicêntricos, realizados em vários locais, mas eles são distribuídos propriamente. Tu vai fazendo a alocação dinâmica dos pacientes conforme o centro vai fazendo, né, incluindo mais ou menos e vai distribuindo. Ele funciona muito legal, é uma ferramenta extremamente útil. No desenvolvimento de novas drogas, a inteligência artificial está potencializando muito a velocidade dessas moléculas. O desenvolvimento de moléculas novas são realmente ferramentas de apoio que dão velocidade para as tarefas que a gente fazia antes. E a mesma coisa quando entraram os primeiros softwares de análise de dados. Né? Aquilo que eu demorava dias para fazer à mão, que melhorou com uma calculadora manual, e depois começou com um software de fazer análise estatística, eu boto os dados e eu tiro resultados quase que instantaneamente. A inteligência artificial está fazendo a mesma tarefa aqui em outras frentes. Mas, de novo, se eu coloco as coisas para dentro de um programa de estatística, ele me dá os resultados, e eu não tenho a capacitação para interpretar aqueles dados, aquilo ali passa a ser um risco. É a mesma coisa que a inteligência artificial faz. Quer dizer, o fator humano, o ser humano tem que estar sempre presente, né? E por isso que cada vez mais nós temos que desenvolver com os nossos alunos na universidade pensamento crítico. Talvez a grande habilidade que a gente tenha que desenvolver com os nossos alunos não é mais o conhecimento em si, porque esse conhecimento é mutável. Nós temos que trabalhar as ferramentas de acesso ao conhecimento. Nós temos que trabalhar com eles as maneiras de como estudar, de como se apropriar. E tudo isso depende de pensamento crítico. Eu não posso aceitar passivamente aquela informação porque ela foi publicada numa grande revista científica. As grandes revistas científicas também erram. Os grandes editores também publicam trabalhos equivocados. Agora, eu quando leio tenho que pôr aquilo à prova, dizendo assim, mas será que isso realmente é assim? E aí nós voltamos para a hesitação. Exatamente. E até o questionamento em relação a milhares de pesquisas todos os dias, a própria imprensa acaba se apropriando, né? Às vezes como verdade, aquela pesquisa, aquelas evidências, mas será que é realmente, né? O impacto que vai causar é tão grande assim? Então, ter esse senso crítico, esse questionamento em todas as esferas da sociedade, né, E as pessoas têm que se habituar a perder a força do argumento de autoridade. Né? Mas se o fulano disse, deve ser verdade. Não obrigatoriamente. Exato. Ele é tão humano quanto eu, quanto tu. Ele pode dizer uma bobagem também. E né, a gente tem na história da humanidade isso o tempo inteiro sendo demonstrado. Factível de erro todos nós somos, Exatamente. Né, doutor? Em que medida os comitês de ética em pesquisa precisam se atualizar para acompanhar esses novos desafios tecnológicos? Os comitês de ética em pesquisa têm um desafio gigantesco pela frente. Porque eles vão poder incorporar ferramentas de avaliação dos projetos que poderá agilizar muito o processo de avaliação. Mas, de novo, não é simplesmente botar numa ponta e tirar o resultado da outra. Esse resultado na outra ponta vai ter que ser, aí sim, criticamente avaliado para poder ter... Eles vão ter mais tempo para se debruçar nas coisas importantes de discutir. Os novos modelos de projetos de pesquisa que estão surgindo são projetos muito mais complexos de serem analisados. Né? A participação de profissionais de saúde, de representantes da sociedade, né, de outras pessoas que também participam dos comitês de ética em pesquisa, vai ter que ser muito melhor qualificada. Eu acho que as ferramentas de inteligência artificial, elas favorecem muito isso. Sabe? Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta
para avaliar as questões de proteção de dados em projetos de pesquisa, né? Nós estamos com um protótipo pronto dela. É uma ferramenta que foi desenvolvida a partir de uma proposta que a Universidade de Zurique fez. Nós estamos fazendo a versão transcultural aqui no Brasil. E é uma ferramenta que vai ajudar muito, porque é uma ferramenta que vai, a partir dos dados que o pesquisador vai fornecer, ela vai poder avaliar as questões e ela vai servir de alerta para o próprio pesquisador e para os comitês de ética em pesquisa, dizendo, olha, talvez essa maneira de abordar o dado tenha um risco adicional que talvez eles não estejam percebendo. Entende? Olha, que importante. Então é uma ferramenta bem interessante, que a gente só está aguardando a regulamentação da lei de pesquisa em seres humanos, que está vindo, para liberar, para ela já estar atualizada na nova legislação. E são pequenos ajustes que talvez, espero que sejam pequenos ajustes que a gente tenha que fazer para poder liberar, e é uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para os pesquisadores e para os comitês de ética também poderem usar. Vai ser bem interessante. Em breve teremos aí essa ferramenta, vai revolucionar, vai ajudar muito, né? Um produto do nosso laboratório de pesquisa em bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Perfeito. Dr. Godin, a gente, infelizmente, encerrando aqui, gostaria de ficar horas, que realmente está sendo uma aula aqui para todos nós aqui, os ouvintes, né? Dr. Godin, muito obrigada pela presença, pelas reflexões tão necessárias, né? Vivemos um momento de transição em que a tecnologia avança mais rápido do que a nossa capacidade de compreender seus impactos. Como o Dr. Godin disse, o senso crítico é essencial, né? Ouvir especialistas como o senhor nos ajuda a entender que a ética e a inovação devem caminhar juntas. Muito obrigada pela presença, doutor. Eu que agradeço o convite. O programa Viver Bem Guaíba faz uma breve pausa e logo voltaremos com o segundo bloco, trazendo mais temas sobre saúde e bem-estar. Fique com a gente, não saia daí. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o programa Viver Bem Guaíba e neste segundo bloco vamos falar sobre um tema muito importante, especialmente no dia 20 deste mês, quando se celebra o Dia Mundial da Osteoporose. Uma data dedicada a aumentar a conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento dessa doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A osteoporose é uma doença silenciosa, pois muitas vezes não apresenta sintomas até que ocorra a primeira fratura. Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, entre os idosos, 40% das mulheres terá osteoporose e 25% dos homens. Para nos ajudar a entender melhor como prevenir e identificar precocemente a osteoporose, eu converso agora com a doutora Alessandra Ferrari, reumatologista e preceptora do Hospital Moinhos de Vento. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Olá, muito obrigada. Excelente falar sobre esse assunto que eu gosto tanto de lidar. Para a gente começar aqui, doutora Alessandra, para elucidar essas questões relacionadas à osteoporose, né? O que é a doença e por que ela é considerada uma doença silenciosa? Falar de osteoporose e osteopenia é bem interessante porque nós falamos em prevenção. Ela é uma doença que vem silenciosamente, vem devagar, nós só vamos conseguir ver que ela está acontecendo por um exame, que tem que ser solicitado por alguém, senão vai passar desapercebido. O grande desfecho lá na frente de uma doença não diagnosticada é a fratura. Então, uma doença sem tratamento, sem identificação por anos, é um idoso que caiu e quebrou o quadril, é um idoso que tropeçou, caiu e quebrou o braço, é um idoso que ficou de cama por isso, que pegou uma pneumonia em sequência. E nós sabemos que nesse primeiro ano pós-fratura na terceira idade, nós temos uma mortalidade de 30%. Então é isso, ela é uma doença silenciosa cujo desfecho, mortalidade, fratura é muito alto lá na frente. E ela não dá nenhum sinal enquanto isso. Exatamente. E existe diferença entre a osteoporose e a osteopenia? Então, a osteopenia, eu digo que é o passo anterior à osteoporose. Nós temos uma massa óssea normal, que evolui com uma pequena perda gradual, que é a osteopenia, para chegar na osteoporose, que é o momento que nós temos um maior risco de fratura. Porém, um ponto importante aqui, pacientes com osteopenia também podem fraturar.
Então, a osteopenia ela é um termo que nós usamos ali na densitometria de um valor até outro valor. Porém, se eu tenho uma osteopenia densitométrica e eu tenho uma fratura por osteoporose, uma fratura por baixo impacto, tropecei, caí, quebrei o braço, isso já se caracteriza uma osteoporose. Então, ter uma osteopenia não quer dizer que eu estou livre. Muitos pacientes, eles podem ter um exame com osteopenia e ainda assim ter uma fragilidade óssea maior em outros locais e acabar fraturando, tá? Mas, de modo geral, ela é o passo anterior da osteoporose. Mas lembrando que ela não define exatamente que o paciente não vai fraturar. Doutora Alessandra, quais são os principais fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento da osteoporose? Exemplo, menopausa, envelhecimento. Então, nós temos vários tipos de fatores de risco que vão influenciar, tá? De uma maneira geral, a menopausa, eu digo a mulher nesse sentido é menos favorecida, porque nós, na perimenopausa, começamos a já perder massa óssea, e quanto mais tempo sem hormônio, pior a perda. Tá? O homem, ele tem uma queda hormonal muito mais tardia, então ele tem muito mais tempo de proteção. Então, a perda hormonal é um fator importante, mas lembrar que homens com hipogonadismo também têm essa perda. A gente esquece da osteoporose em homens também, porque é mais raro eles terem essa perda hormonal. Mas então, o hormônio ele é um grande protetor para a massa óssea aqui. Medicamentos e tratamentos podem interferir, mas aqui a gente coloca risco-benefício. Então, um tratamento, muitas vezes, de um câncer de mama, ele pode interferir na massa óssea, mas paciência, nós tratamos, nós seguramos, nós vamos intervir na massa óssea, porque existe uma prioridade. Aquele tratamento, ele tem um benefício maior ali de tratar essa paciente. Os corticoides, né, que eu digo que são os nossos... hormonizados também. Exato, mas é o queridinho da reumato. Eles salvam vidas, muitas vezes nós precisamos, eu não tenho o que fazer. Muitas vezes eu tenho um paciente que, se eu não usar uma dose de corticoide, eu sei que eu vou estar prejudicando a massa óssea, mas eu estou salvando a vida dele. Exato. Então, o que nós precisamos entender na prática é como prevenir, é como conseguir minimizar esses efeitos colaterais e tratar precocemente. Mas, às vezes, eu não tenho muita opção de não usar esse tratamento. Tá? Então, eu falo dos medicamentos sempre com um certo cuidado, porque a gente não pode demonizar nenhum medicamento, porque eles têm o seu papel. O que não pode é usar, ter uma osteoporose, porque eu uso por conta um corticoide mensalmente, sem nenhum acompanhamento médico. Isso não dá. Claro, o risco de uma automedicação. Exatamente. Né? Mas, de uma maneira geral, os medicamentos eles podem ter esse risco. Tabagismo. Então, tabagismo, etilismo, maus hábitos de vida, sedentarismo e desnutrição são fatores de risco. E aqui em desnutrição a gente fala muitas vezes de uma paciente com doença celíaca que não sabia, demorou anos para diagnosticar e muitas vezes foi diagnosticada quando teve uma fratura, porque tem uma osteoporose precoce, então má absorção. Doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais também podem causar esses problemas de má absorção. Que o tratamento é tratar muitas vezes a doença e a gente começa a conseguir recuperar a massa óssea. Então, a osteoporose pode ser hereditária? Então, nós temos sim, 40%, 50% da nossa massa óssea, ela é genética. Então, eu tenho uma osteoporose. Tem pacientes que vão ter mais cedo e tem pacientes que mesmo na pós-menopausa nunca vão ter uma osteoporose. Por quê? Porque eu tenho um pico de massa óssea maior na juventude. Então, quando eu estou formando aquele pico de massa óssea lá nos meus 25, 30, que eu estou no auge, que é quando eu tenho que comer bem, ter uma vitamina D boa, fazer exercício físico, ser muito ativo ali no meu pico. Mas mesmo fazendo tudo isso, eu tenho a minha genética. Tem pacientes que têm uma predisposição genética já ter uma massa óssea mais baixa. Esses pacientes, mesmo fazendo tudo certinho, a dieta, a atividade física, eles vão partir já de um patamar mais baixo. Então, metade da nossa massa óssea é tendência genética. Por isso que um questionamento importante no consultório é: pai e mãe, tem osteoporose? Fraturou? Se eu tenho um familiar de primeiro grau, se eu tenho pai ou mãe que tem uma fratura de fêmur, eu também tenho um risco maior. Exato. E, doutora Alessandra, como é que é feito o diagnóstico da osteoporose? Então, o diagnóstico básico é por densitometria óssea, mas relembrando que nem sempre eu preciso da densitometria se eu já tenho uma fratura característica, tá? Por que isso é muito importante? Porque às vezes eu tenho um paciente que tem lá uma placa na coluna, já precisou fazer uma artrodese e botar pino lá. A densitometria óssea, ela vê dois sítios. Ela vê a coluna
e ela vê o fêmur, tá? Porque são os dois locais que são validados, que nós conseguimos, se eu tiver osteoporose aqui, eu vou conseguir pegar a maior parte dos pacientes que vão fraturar e que vão ter uma mortalidade por fratura. Então, esses dois sítios são os mais importantes. Mas, às vezes, eu tenho placa na coluna, então eu não consigo fazer a densitometria. E eu tenho lá uma artrose muito importante do fêmur que engana a densitometria. Ela melhora a densitometria e daí essa densitometria está quase normal, mas o paciente tropeça, cai e fratura. Um paciente que tropeça, cai e faz uma fratura de quadril e faz uma fratura de húmero de braço, esse é um paciente com osteoporose, independente do resultado da densitometria, tá? Ou a densitometria, num paciente que não tenha nenhum fator que engane o exame, a densitometria pode sim ser o diagnóstico, mas nós precisamos ampliar. Porque muitos pacientes não percebem que têm osteoporose e eles estão fraturando. Porque o exame, às vezes, ele é falsamente normal. Então não dá para ser, vamos dizer, o padrão ouro do exame, mas tu tem que avaliar. Isso todo. O exame, ele nos ajuda. Mas, infelizmente, nós ainda temos uma gama de pacientes que passam desapercebidos. E que talvez o momento de achar esses pacientes é no momento da fratura. É identificar que essa fratura é uma fratura por fragilidade óssea e entender que, mesmo hoje em dia, nos critérios de tratamento de osteoporose, nos critérios do rol da ANS, da Agência Nacional Reguladora de Saúde, para aquisição de tratamentos, tem bem claro, o paciente pode ter osteopenia, mas ter uma fratura de baixo impacto, uma fratura característica por osteoporose, ele já se enquadra. Acaba sendo um marcador, então. É um marcador. E quais os sintomas podem indicar que a doença já está em estágio mais avançado? Então, é claro que nós temos a fratura óbvia, né, que não tem como negar, que é a fratura de quadril, a fratura de húmero, mas alguns alertas importantes. Perda de altura. Perda de altura de mais de 4 centímetros por ano no idoso. Precisa ser investigado. Nós vamos perdendo altura, nosso disco vai reduzindo, mas esse é um alerta, 4 centímetros no idoso, porque pode ser sinal de fratura de coluna. A fratura de coluna por osteoporose, ela pode ser assintomática, não ter nenhum sintoma. Ele não tem dor na coluna. Ou ele teve lá uma fisgadinha, carregou um peso, sentiu, passou 1-2 dias com dor na coluna, tomou um remédio, acabou passando batido, não foi no pronto atendimento, não procurou um atendimento, e ele vai achatando. A nossa vértebra osteoporótica, ela vai achatando, acunhando e reduzindo a altura do paciente. Nossa, é importante estar atento. Estar atento, exatamente. E isso é uma osteoporose avançada. Até para quem convive com o idoso, né? Com certeza. Aquele idoso, ela está diminuindo de tamanho. Está diminuindo de tamanho, encurvando para frente, ficando com a coluna torta. Será que isso é realmente só uma escoliose, uma cifose? Ou será que tem uma fratura aqui por osteoporose? A gente voltando aqui para a questão da prevenção, qual seria esse tripé da prevenção, né? Tu pode explicar a importância da alimentação, da exposição ao sol e da prática de atividade física nesse processo? Isso é algo extremamente importante. O papel do tratamento aqui, ele é limitado. Se o paciente não entende a participação dele no tratamento, do que ele precisa fazer, o tratamento ele é muito mais difícil, ele vai envolver ciclos maiores de tratamento, com maiores riscos. Então, essa base, que tanto serve para prevenção, quanto é associada ao tratamento mais para frente, ela é fundamental. Eu sempre digo para os pacientes, pilar nutrição, o cuidado com o aporte de cálcio. Nós precisamos de pelo menos 1000 miligramas de cálcio elementar na nossa dieta por dia. Isso é bastante. Bastante, é bastante. Seriam laticínios também, a base de leite, ou tem que ser o leite mesmo? Na verdade, assim, muitos alimentos são ricos em cálcio, castanha, amêndoa, sardinha, camarão, couve, brócolis. Então, uma alimentação variada é muito importante. Qual que é a diferença do leite e dos derivados? É mais fácil conseguir. Um copo de leite tem muito cálcio e é mais fácil tu colocares no teu dia a dia. E daí eu coloco aqui a importância na formação do nosso pico de massa óssea, lá quando a gente é criança, lá na adolescência, lá até os 30 anos, como é importante. Tem a idade já começar esse cuidado. Exato, ter esse cuidado de um aporte de cálcio, assim como na pós-menopausa. E na pós-menopausa, em pacientes com osteoporose, inclusive, nós temos uma melhora densitométrica com a suplementação de cálcio, que é outro que virou vilão e nós temos que ter cuidado.
Toda intervenção médica, ela sempre tem um risco-benefício. O médico precisa colocar numa balança. Falar de tratamento e falar de suplementação e exercício é a mesma coisa. É sempre uma balança, qual é o risco e qual é o benefício. Quanto mais conhecimento de risco e benefício, mais seguro é o tratamento. Não existe intervenção isenta de riscos, ponto. Sim, essas fórmulas mágicas não existe. Que se vê, às vezes... Exato. Então, assim, dá para dar cálcio demais? Então vou suplementar tudo, vou tomar vários comprimidos de cálcio por dia. Não dá. Não dá, quando vê vai ter cálculo no rim, vai ter outras complicações. Mas nós sabemos que uma suplementação em baixa dose adequada vai ajudar na prevenção de fraturas, reduz o risco de fraturas a longo prazo, tá? Por isso a importância do acompanhamento profissional e nutricional também, né? Exatamente, nutricional e a suplementação quando necessário. Então, o pilar nutrição aqui é importante. Outra questão da nutrição que não se falava, mas tem falado, é aporte de proteína. Não adianta eu pensar só em aporte de cálcio. Músculo protege o osso. E isso nós vamos falar também, mas é extremamente importante proteger o músculo. Não adianta eu proteger só o osso e ignorar ele. O tratamento da sarcopenia é fundamental. O tratamento adequado em ingesta de proteína é fundamental. Então, quando eu falo de pilar nutrição para os pacientes, eu sempre vou falar do cálcio e vou falar da proteína. Porque o idoso começa a jantar um cafezinho com leite, um pouquinho de leite, um cafezinho e uns biscoitinhos, um pãozinho, começa a comer menos carne, começa a comer menos, muitas vezes, alimentos proteicos, porque eles pesam um pouquinho mais. E daí eu começo a piorar a sarcopenia, eu começo a perder mais massa muscular, e isso também vai deixar o idoso mais instável, com maior risco de queda, além de piora densitométrica, além de piora da própria massa óssea em função da perda muscular. Nossa, muito importante estar destacando isso, né? Então, exato. A questão do cafezinho com a bolachinha, quer dizer, mais carboidrato e não consome proteína, não consome cálcio. Exato. Então, aqui o ajuste com uma boa nutricionista é fundamental. Porque às vezes assim, o idoso não consegue comer carne, mas tu pode colocar um suplemento proteico, tu consegue organizar na dieta dele pelo menos o mínimo de ingesta de proteína que ele precisa ter para proteger a massa muscular. Esse é o pilar dieta, é fundamental. Vitamina D, nem 8 ou nem 80. Adianta ter uma vitamina D de 120? Não adianta, não reduz risco de fratura. Mas nós temos que ter uma vitamina D entre 30 e 60, uma vitamina D adequada. Tá? Então aqui nós falamos em mulheres com perda de massa óssea, em mulheres na pós-menopausa, nossa meta é uma vitamina D entre 30 e 60. Nós moramos num local com baixa incidência solar, nós temos uma população que tem um risco de câncer de pele, então eu digo assim, só pegar sol ajuda? Não sei, para alguns pacientes sim. Eu tenho pacientes que só pegando uma caminhadinha no sol, mesmo com protetor solar, supre a necessidade. Tem paciente que não, porque com o passar da idade nós perdemos a capacidade também na pele da conversão da vitamina D. Então, nem sempre só o solzinho, que talvez antes dos 40 resolva, talvez na terceira idade não resolva. Por isso, a coleta de exames, a avaliação correta da necessidade de suplementação para manter um nível adequado. Eu preciso de um nível adequado de vitamina D, e isso eu vou saber só com a coleta de exame, para avaliar se precisa suplementar ou não. E atividade física. Eu ia entrar aqui agora já perguntando na questão da atividade física, que realmente ajuda a fortalecer, né? Exato. Os ossos. Então, assim, nós sabemos que os exercícios de força, isso nós temos evidência científica, exercícios de força, musculação com melhora na densitometria. Então, eu tenho um ganho de massa óssea com exercício de força, tá? E a caminhada. A caminhada é muito boa para o coração, para pegar o sol, para a mente. Falando puramente de massa óssea, eu digo, tem que fazer musculação, tem que fazer exercício. E quanto mais nós entendermos isso cedo, porque se eu tenho um paciente, uma idosa, muito frágil, com pouca musculatura, eu não consigo dizer para ela, vai fazer uma musculação. Ela vai precisar de um acompanhamento diferente, ela vai precisar de um fisioterapeuta, provavelmente. Mas nós temos que entender isso
antes da menopausa, lá quando nós estamos prevenindo. Exatamente, a janela de oportunidade, exatamente, né, exatamente, porque atividade física tu vai, porque tu quer fazer algo que tu goste depois, porque tu quer ir dançar, porque tu quer sair com teus netos, porque tu quer te abaixar para fazer um carinho no teu neto. A atividade física tu vai lá, tu faz o que tem que fazer e pensa, deu, ufa, resolvi meu problema. Se tu gostar, tu tá no lucro. Se tu não gostar, paciência. A gente tem que entender como uma medida de intervenção em saúde que realmente faz diferença. Já está comprovado em todas as Exato, áreas, não tem como fugir, né? Exato. Tem que fazer. Existem alimentos que devem ser evitados para quem tem osteoporose ou quer preveni-la? Então, aqui eu digo que é sempre muito delicado. Não gosto de ser 8 ou 80, mas eu sempre vou dizer que o excesso de cafeína vai piorar. Então, os pacientes que têm o hábito de tomar muitas vezes por dia o café e muitas vezes os derivados eles estão junto, isso vai atrapalhar um pouquinho a absorção de cálcio. E de resto, tudo é equilíbrio, né? Porque se eu tenho uma alimentação muito desregrada, rica em carboidrato, rica em açúcar, talvez eu vou ingerir menos cálcio, eu vou ingerir menos proteína, e tudo se comunica. Claro. Nada é o vilão direto, talvez no osso? Não. Mas eu tenho o hábito de vida como um todo. E, doutora, e quanto à osteoartrite ou artrose? Muitas vezes se confundem, né, com a osteoporose. Isso mesmo. Os pacientes chegam dizendo, olha, eu tô com dor no quadril e o exame diz que eu tenho osteoporose. Eu sempre digo, osteoporose não dói. O que é artrose? Se eu imaginar um osso, uma articulação, eu tenho o osso, eu tenho a articulação, que é quando ele está ali se articulando com outro osso. A artrose, ela é uma degeneração dessa junçãozinha dos dois ossos. Então, eu tenho uma cartilagem que protege a ponta do osso e que articula com o outro. Para não roçar um no outro, eu tenho uma cartilagem, um líquidozinho que protege. E isso vai desgastando, esse líquido vai sumindo, a cartilagem vai ficando mais envelhecida, se erosando, e isso é artrose, que causa dor. Osteoporose não dói. Osteoporose é aquele osso que ele só está mais frágil. Ele não está mais tão resistente. Então, ele não sente nada, mas talvez tu jogar no chão, ele vai quebrar. Então, são doenças diferentes, com tratamentos diferentes, com visões completamente diferentes. Ok. Sempre há essa confusão, é importante a gente esclarecer, né? E, doutora, quais são as novidades no tratamento da osteoporose? Como funcionam os medicamentos formadores e os antirreabsortivos? Então, por muito tempo o tratamento de osteoporose foi o mesmo. Nós dávamos lá o alendronato, o risendronato, o pessoal vai lembrar desses medicamentos, era só o que tinha. E que são grandes aliados ainda, são espetaculares medicamentos. Mas se mudou muito o entendimento. Primeiro conhecimento básico que eu sempre educo os pacientes que estão usando esses medicamentos. Lá antigamente, eu vejo paciente usando há 20 anos esses remédios. Nós não podemos usar por tanto tempo. Tratamento de osteoporose tem começo, tem planejamento de tempo, se precisa tem que intercambiar para outro tratamento, então exige um planejamento. Bifosfonatos em geral, que são esses medicamentos, o alendronato, o risendronato, 5 anos. Em 5 anos tem que ser reavaliado. Eles são excelentes medicamentos, muitas vezes é o suficiente para o tratamento. Os medicamentos anabólicos que nós chamamos, que são os medicamentos que estimulam a massa óssea, eles vieram para nos ajudar muito em pacientes com alto risco de fratura. Aí, talvez vai mudar no futuro, que cada vez nós tendemos a usar ele mais precoce, porque ele tem uma formação óssea muito boa. Mas, por enquanto, o que nós conseguimos usar? Paciente que tem fratura, mesmo 2 fraturas, mesmo em tratamento com os antirreabsortivos clássicos, ele tem uma indicação desses medicamentos anabólicos, que nós chamamos, não é anabolizante. Ah, importante. Isso, não é. Nós chamamos de anabólicos dois medicamentos que são estimuladores de osso. Tá? Então, estes medicamentos, eles têm indicação em pacientes fraturando, apesar da terapia clássica, ou pacientes de muito alto risco, eles ainda não fraturaram, mas eles têm uma osteoporose extremamente grave, eles têm um T-score menor que 3,5, eles têm uma desnutrição, eles têm uma sarcopenia, eles têm um risco de fratura iminente.
Tá? Nesses pacientes nós temos um grande benefício desses novos medicamentos, que graças a Deus eles estão vindo com tudo no sentido de saúde, de acesso da saúde. Então nós já temos no SUS um medicamento, a ANS já regulou também, nós temos cada vez mais ampliando o acesso dos pacientes a esses tratamentos. Nossa, isso é muito importante. Porque eu reduzo o risco de fratura, eu reduzo mortalidade, eu reduzo a internação. Tudo. Exatamente. Um idoso que interna por uma fratura de fêmur é um idoso que vai passar tempo internado. Não é a fratura que complica, é a pneumonia porque ele está muito deitado, depois ele não consegue caminhar, ele faz... Uma coisa complica a outra, ele faz uma embolia pulmonar. Então, são internações custosas. E o sistema de saúde já entendeu isso. Que esses medicamentos, apesar de caros, eles reduzem mortalidade. Eles são uma intervenção espetacular. E eles evoluíram bastante, essas medicações também. Evoluíram muito. Nós temos, assim, dos últimos 2 anos, grandes mudanças. Se eu olhar 5 anos atrás, eu tinha um acesso aos antirreabsortivos clássicos e nada mais. Com o passar do tempo, entrou um anabólico no SUS e agora, recentemente, há 2 anos atrás, que conseguiu entrar o segundo anabólico, que ele é um pouco mais abrangente, conseguiu entrar tanto no SUS quanto no convênio. Por causa dos valores, né? Exato. São muito caros. Muito caros. E agora, até o final do ano, deve ampliar mais o acesso desses pacientes. Antes eu tinha uma limitação de idade, era só acima dos 70 anos. Agora caiu a limitação de idade, já nos ajudou muito. Tomara, né, doutora? Tá melhorando muito do que nós tínhamos. Que bom. E pessoas veganas ou com dietas restritivas, né, em cálcio e vitamina D, tem maior risco de desenvolver a doença? Então, é muito complicado porque muitas vezes o vegano ele tem um acompanhamento nutricional melhor do que a outra pessoa que não sou vegana, mas que também não está nem ali para alimentação. Então, depende. Se eu tiver um paciente sem cuidado, que ele é vegano e que ele não tem um cuidado especial com o aporte de cálcio e proteína, ele vai ter um maior risco. Mas isso nem sempre vai ser uma verdade no consultório. Entende? Então, existe um fator de risco um pouquinho maior. É necessário, sim, discutir o aporte de cálcio, o aporte de proteína em pacientes veganos, mas o que eu vejo em geral é que esses pacientes se cuidam mais. Mas, sim, se eles não cuidarem o aporte de cálcio, principalmente, eles podem ter um risco maior de osteoporose. Doutora Alessandra, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa, mas eu gostaria que tu deixasse alguma recomendação, né, para as pessoas que estão passando com risco de osteoporose, enfim, em termos de prevenção, o que tu deixarias como mensagem final? Procurem auxílio. A osteoporose é tão interessante tratar porque nós podemos prevenir um desfecho que iria acontecer daqui 10, 20 anos. Falar sobre prevenção, conseguir agir, nós temos estratégias diferentes de tratamento, então procurar alguém especializado. Teve uma fratura, muitas vezes passa desapercebido, tratou a fratura e ninguém falou que aquela fratura precisava ter um acompanhamento de massa óssea. Procure, porque isso não é agora que vai te trazer um benefício. Tu não vai sentir nada com o tratamento para osteoporose, não te causa dor, vai passar. Mas lá na frente, com 80 anos, quando eu quero estar bem, aposentada, passeando com os netos, vivendo a minha vida, fazendo qualquer coisa, dançando no bailão, eu quero estar bem. Eu não quero estar numa cadeira de rodas, eu não quero estar com uma fratura, eu não quero estar frágil. Então eu tenho que me preocupar agora em como eu vou estar daqui 20 anos. Esse é o principal. Nós temos que nos preocupar, tem que procurar auxílio, tem tanta informação nova, tem que vir. Doutora Alessandra, foi um prazer tê-la conosco. Muito obrigada pelas orientações e por nos ajudar a compreender melhor como cuidar da saúde dos ossos em todas as fases da vida, né, doutora? Muito obrigada. Excelente falar sobre esse assunto sempre. A osteoporose pode ser silenciosa, mas a prevenção deve ser constante, com alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, exposição ao sol e acompanhamento médico periódico. Fica aqui o nosso alerta e o nosso convite para que cada ouvinte cuide da sua saúde com atenção e informação. Você pode conferir as 2 entrevistas de hoje no Spotify da Rádio Guaíba. Este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Na técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum.
Produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção-geral de Claudinei Girotti. O programa Viver Bem Guaíba fica por aqui. Nos encontramos no próximo sábado ao meio-dia aqui na Rádio Guaíba para mais uma conversa sobre saúde e bem-estar. Até lá! Você ouviu Viver Bem Guaíba.